Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Jerônimo. E ele tem uma importância muito grande para nós. Durante muitos anos ele se dedicou à tradução da palavra de Deus. Viveu boa parte da sua vida em Jerusalém dedicado a essa tradução. Traduziu dos originais gregos e hebraico para o latim, onde nós conhecemos a versão Vulgata da palavra traduzida por São Jerônimo. E que esse amor que Jerônimo tinha pela palavra de Deus também possa nos consumir. Por quê? Quando nós ligamos a TV hoje, quando nós olhamos para os noticiários, nós podemos perceber que hoje nós vivemos em um mundo onde impera o medo e a insegurança. Com isso, nós corremos o risco e nós temos a tendência de isolar-nos. Pois muitos buscam se proteger porque já não confiam mais uns nos outros. Por isso vemos muitas casas com muros enormes. Nunca se viu tanto o crescimento dos condomínios fechados com tantas seguranças. E a cada dia que passa aumenta o número de pessoas com síndromes do pânico e entre outras doenças psicológicas causadas por causa do medo. Dia após dia as pessoas se sentem inseguras, vulneráveis. Muitos sequer andam, saem da sua casa e percorrem um quarteirão por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da violência. E a cada dia mais e mais pessoas se sentem inseguras e vulneráveis, porque a insegurança vem de dentro de nós, do fundo da nossa alma. E o que tudo isso nos revela? Revela a falta de segurança em Deus. Vivemos sim em um país violento, em um mundo violento, onde a cada dia tem aumentado as estatísticas da violência. Em uns estados mais, em outros menos, em uma cidade mais, em outras menos. Mas também existe muita gente do bem fazendo a diferença. Eu não estou aqui para julgar o Estado ou a segurança pública. A violência existe e é um fato. E diante desta realidade em que vivemos hoje, a nossa insegurança, o nosso medo revela a falta de fé e a confiança em Deus e no seu projeto de amor. Todavia, um mundo onde as pessoas confiam plenamente em Deus e colocam em prática seus ensinamentos, seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, e no qual as pessoas pudessem confiar uma nas outras, seria um mundo ideal. Pois ninguém faria mal ao semelhante. Esta é uma realidade ideal, onde todos pudessem ouvir e colocar em prática os ensinamentos do Senhor,
ali já não haveria mais ódio, não haveria mais rancor, não haveria mais guerras. Na primeira leitura de hoje, o profeta fala de um homem com um cordel nas mãos para medir a cidade de Jerusalém com o objetivo de construir uma muralha à sua volta para protegê-la. Mas o anjo do Senhor pede ao profeta que diga àquele homem que a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha porque Deus é a sua proteção. Deus seria para ela muralha de fogo ao redor, ao seu redor. Confiando em Deus, eles não precisariam construir muros para se protegerem. Deus mostraria seu poder e sua glória à cidade de Jerusalém. E a cidade rejubilaria e se alegraria por ter Deus como o seu pastor, que guarda o seu rebanho, que não vacila, como diz o salmo de hoje, respondendo e completando a primeira leitura. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Assim sendo, uma cidade onde Deus habita no coração das pessoas não precisa de muralha para protegê-la. Quando vemos muitas grades e muitos muros cercando as casas e cidades, é indício de que habitam pessoas que não confiam em Deus, mas principalmente pessoas que não confiam em seus semelhantes. Um povo que tem Deus no coração, cumpre suas leis e seus preceitos, respeita o seu próximo, jamais faz mal ao outro. Assim dispensam-se as muralhas e outras supostas seguranças que, em vez de nos libertar, nos aprisionam. Muitas pessoas presas em suas casas, por meio de grades, por meio de muros, devido à situação da insegurança. Tudo isso ajuda a entender o evangelho de hoje. Quando o discípulo, apesar de se admirar com as coisas que Jesus fazia, não entendiam por que ele seria entregue nas mãos dos homens e sofreria tanto na cruz. E nós também não entendemos muitas vezes o porquê Deus permitiu que Jesus fosse entregue e passasse pela cruz. E isso muitas vezes nos amedronta, pois preferimos apenas a glória da ressurreição e nos esquecemos da cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Há também os que, por falta de entendimento, querem se desviar do caminho da cruz e buscam segurança em outras vias. O desvio do caminho de Jesus é que gera tanta insegurança. O não olhar para os seus mandamentos, o não ouvir a palavra de Deus, o não colocar em prática. O desvio do caminho de Jesus é que gera tanta insegurança. Se não confiamos em Deus, em quem vamos confiar? Um povo que não confia em Deus jamais irá confiar no seu próximo. Por isso, muitos buscam segurança nas grades e muros de suas casas. Mas isso deixa um tremendo sentimento de vulnerabilidade, porque nenhum sistema de segurança preenche esse vazio que só Deus pode preencher. Eu não estou dizendo aqui que é para destruir e tirar as grades da casa, não. Eu peço que vocês me compreendam. Mais do que nunca hoje vemos
uma crescente degeneração da cultura e da moral. Não precisamos ir longe para observar esta degeneração cultural que estamos sofrendo. Nós estamos vivendo em uma sociedade imediatista, marxista, hedonista, gramsciana. Depois vocês buscam pesquisar quem é Antônio Gramsci. Estamos sofrendo uma crescente perca de valores, ou seja, a sociedade está substituindo os princípios fundamentais e culturais pelo prazer e pela imoralidade. É um fato. Basta você olhar para as redes sociais. A verdadeira causa dos males do homem de hoje são justamente esses disfarces ideológicos movidos por falsas filosofias e ideologias, que deturpam os valores supremos, que caíram no esquecimento e que podem ser resumidos nos seguintes itens: o cientificismo e o redimensionamento da razão do homem em sentido tecnológico, o ideologismo absolutizado e o esquecimento do ideal verdadeiro, o praxismo como sua exaltação de ação pela ação e o esquecimento do ideal de contemplação, a proclamação do bem-estar material como substituta da felicidade, a difusão da violência, a perca do sentido da forma, a redução do eros à dimensão do físico e o esquecimento da escala do verdadeiro amor. A redução do homem a uma única dimensão e o individualismo, levando ao extremo a perca do sentido do cosmo e da finalidade de todas as coisas. O materialismo em todas as suas formas e o esquecimento do ser a ele vinculado. E com tudo isso, uma perca de sentido na vida, uma perca de sentido na moral, uma perca de sentido naquilo que o Senhor nos pede. Porque nós damos mais valor àquilo que é material, àquilo que é passageiro, e esquecemos do transcendente, do Deus verdadeiro e único, que pode nos salvar, nos curar e nos libertar. Um Deus que não exclui ninguém, acolhe a todos. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E o nosso combate não é contra o pecador, mas sim contra o pecado, porque Deus ama a todos. E nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos separa do verdadeiro amor de Deus e buscarmos trilhar um caminho de regresso para a verdadeira cultura e para a verdadeira moral. Hoje notamos que o ser humano está perdendo o valor de pessoa, o amor ao outro, que segundo o filósofo Emmanuel Mounier, é a mais forte certeza do homem. O espírito de amizade e o amor estão se perdendo e desta forma perde-se como consequência a experiência comunitária, social e interpessoal, porque as pessoas estão se aprisionando atrás de grades, atrás de muro, atrás de tantas outras realidades de falsas seguranças. Então nós podemos constatar que a violência que assistimos hoje nada mais é do que o reflexo de um mundo sem norte, sem rumo, habitado pelo nada, ou por si mesmo, incapaz de se voltar para o próximo. O homem que ao mesmo tempo defende o seu eu, se torna refém de si mesmo quando não consegue se abrir ao tu, ao próximo, ao outro. Eu existo simplesmente na medida em que existo para o outro, afirma Emmanuel Mounier, mais uma vez. E que a partir desta reflexão hoje nós possamos perceber os sinais de Deus que pede que confiemos mais na sua palavra
e a coloquemos em prática, a fim de que tenhamos a segurança necessária para a nossa vida e dispensemos as muralhas que nos cercam, as muralhas que nos separam, a muralha que cercam a nossa existência, como nos pedem as leituras deste dia. Deixamos cair por terra todas as muralhas que nos separa e que nos separa dos outros e nos leva ao individualismo. Busquemos ouvir a palavra de Deus e a colocarmos em prática para que nós possamos construir um mundo com os verdadeiros valores, com a verdadeira moral. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.